Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Hoje, o nosso devocional dia 24 de junho vai dizer que não tenha medo do caminho. Tenha medo de não caminhar. Por isso que eu lembrei dessa música, né? Vamos embora, esperar não é saber. Eu gosto também de uma partezinha do filme Mudança de Hábito 2, que ela faz numa escola, né? A freira na escola. E ela diz assim: se você quer ser alguém, chegar em algum lugar, é melhor acordar e se ligar. Eu rimando a frase, mas a frase é: se você quer ser alguém e chegar em algum lugar, é melhor acordar e se ligar. E você pode fazer a rima para quando você querer desistir, vier na sua cabeça a desistência, se você quer ser alguém, chegar em algum lugar, é melhor acordar e se ligar. Para você poder ir embora, esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Ilânia, por que você junta a música a poema lá? Porque eu amo minha avó sendo quem sou. A minha avó era essa pessoa que conversava com as plantas, recitava poemas, escrevia poemas, visitava pessoas, ria dos suas males, suas coisas que não estavam tão boas assim. Deitava no chão, levantava sem colocar as mãos, sem apoiar no chão, levantava e falava: agora faz vocês. Nessa semana, gente, eu tô inspirada na avó, porque naquele filme Jeremias, tá no Netflix, um senhorzinho fala pra ele: lembra que o fulano falou? Não vou dar spoiler não, só vou falar a frase, tá? Uma pessoa vive em nós enquanto lembramos dela. E eu lembro da minha avó. A vida era mais leve quando minha avó estava aqui. E aí, como eu estudei PNL, a gente pode modelar o comportamento. Eu vou lá e pego essa avó que tá em mim, que é minha avó, nada mais do que minha, e uso na minha vida essa leveza, essa criatividade, essa beleza dos poemas, das flores, dos pássaros, da contemplação do belo, do brincar, do passear, do colocar na agenda fazer nada. Essa era minha avó, Maria Luísa, minha avó. Somos átomos vivos que se desintegram para nunca mais voltar a ser o que eram. O que é a existência ou a inexistência? O que é? A existência ou a inexistência? Que mortal o sabe? Quem dissecou as entranhas da morte para expor a sua essência? A morte é o fim ou o começo? Perguntas filosóficas, coisas que a gente estuda para aprender, não é assim? Por trás dos inocentes vítimas existem cicatrizes de um réu. O intervalo de tempo entre a juventude e a velhice é mais breve do que se imagina. Quem não tem prazer de penetrar o mundo dos idosos não é digno da sua juventude. Não se engane, o ser humano morre não quando seu coração para de pulsar, mas quando de alguma forma deixa de se sentir importante. É importante com o palco na mão, com todo mundo aplaudindo? Não. Quando não recebe amor, quando não tem relações de afeto, coisa difícil. Eu trabalhei em hospital e para mim é muito difícil falar assim: eu só trabalho com... Por quê, Lânia? Porque lá eu pegava uma criança que nasceu e foi pro CTI. Eu atendia a mãe, eu atendia a avó, eu atendia o pai, eu atendia os tios, eu acompanhava a equipe que estava cuidando da criança. Tá entendendo? E cada um, numa fase da vida, estava vivendo a dor do luto de uma forma. E do útero nós nascemos. E na velhice, se tudo der certo, nós morreremos.
Então não tem escolha. Eu nasci bebê e é pra velhice que eu tô indo. Eu tô com 39, vou fazer 40 no que vem. Pra velhice que eu tô indo. E eu preciso me conectar com isso. Eu agradeço aos meus clientes porque, por conta de algumas clientes minhas, eu comecei a ler sobre velhice. Mas foi tão importante e significativo para mim, porque não é um saber que eu ensino, mas é uma preparação de prevenção. Nessa idade eu faço atividade física, eu tiro um pouco o açúcar porque é Alzheimer. Alguns estudos dizem que é diabetes tipo 3, porque come os neurônios. Eu começo a fazer coisas novas para que meu cérebro, todas as áreas sejam ativadas. Então, lendo sobre velhice, ajudando pessoas a ressignificar seus lutos, suas vidas, fases de vida, eu comecei a me preparar. Então, é pra lá que eu vou. Já que é pra lá que eu vou, que seja bom, que seja agradável e que eu consiga respeitar um idoso. Eu não sou idosa ainda, que é pra lá que eu vou e você também. Mas eu consigo dar a mão, vem. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Ó, dei a mão. E a gente pode dar a mão. Quem não tem prazer de penetrar o mundo do idoso não é digno da juventude. Não se engane. O ser humano morre não quando seu coração para de pulsar, mas quando, de alguma forma, deixa de sentir-se importante. E tem alguém na vida que se sente menos importante e útil do que um senhor idoso, uma senhora idosa? Porque a gente mesmo fala, deixa de sentar, como se não tivesse cérebro, como não pensasse. Já falei aqui, minha avó, idosa com Alzheimer, não consegue ficar em pé fazendo uma comida, mas consegue cortar cenoura, um tomate, consegue me ajudar a dar utilidade àquele idoso. Enquanto ela não for uma paciente, por exemplo, que tenha tentativa de suicídio, não posso dar uma faca para ela, a não ser que eu consiga ficar ali sentadinha do lado dela. Mas não era o caso. Então, vó, corta para mim, me ajuda. Tá entendendo? A gente dá utilidade, dobra essa roupa, faz isso, lê pra mim. Você sabe ler, se enxerga bem. Né? Por quê? Porque vai introduzindo o idoso. Quando eu falo da minha avó, eu comecei falando da minha avó. Dos poemas, do recitais, de cuidar de outros idosos. Eu aprendi com ela. Eu era criança, eu gostava, era programa divertido. E eu gosto. Por quê? Porque falar de bebê, falar de idoso, falar de adolescente, falar de jovem, falar de meia-idade, é falar de vida, fases da vida. Não tenha medo de nenhuma fase da vida. E se você tem sua criança interior ferida, cure ela. Olha aqui no adulto, na força do adulto, pega a sua criança, acolha ela, cure. E se prepare aqui para viver uma boa velhice, a bela velhice, como diz Miriam Gutenberg. Para que a gente possa se gostar e se celebrar, cada um na sua fase de vida. Que a gente aprenda a celebrar os idosos que temos, os avós que temos, os avós que temos, a vida que está acontecendo. Achamos muito mortos que estão vivos pelo caminho. Praticamos uma eutanásia psicológica. Sepultamos admiráveis seres humanos até quando damos suporte para que eles sobrevivam. Olha aqui, eu estudo terapia do apego, tá lá os livros, já mostraria aqui. A clínica do apego, a teoria do apego, apego na terapia do esquema, apego, Bowlby, apego. E o apego diz que a gente precisa de apego seguro mesmo, um lugar que me dá limite com amor, um lugar que me dá nutrição, acolhimento, que eu possa relaxar. Existem pessoas que a gente está perto dessas pessoas e parece que a gente está no espinheiro, né, assim, ó. Mas tem lugar que a gente está afofado, numa rede, com aquele solzinho batendo na nossa pele. Nós precisamos de apego seguro, do útero ao túmulo. Será que você tem esse lugar? Não tenha medo do caminho. Tenha medo de não caminhar. E tenha medo de caminhar sem amor. Quando não temos amor, nossa alma fica esvaziada, desértica. Então nutra
relações de amor e nutra relação de alto amor. Se ame, se acolha, se proteja, se blinda, se vibra, comemora e goste de você, porque você é a sua casa. Então goste de você, se acolha e viva uma vida que valha a pena ser vivida. Beijo grande pra você e até amanhã.